Fala rapaziada, tudo beleza? Sidney Scácio na voz, nos beats e nos vlogs. Hoje trazendo aquele conteúdo para vocês do dia a dia, das minhas vivências. Hoje não é um conteúdo tão especial, tô aqui na sala da minha casa, da casa que eu tô morando atualmente, né? E hoje é mais para bater um papo com vocês sobre algumas coisas que eu pensei de ontem para hoje. Hoje é quarta-feira e eu acho que esse vídeo vai sair hoje mesmo. Vai ser um vídeo só conversando com vocês, sabe? E eu queria falar sobre algumas coisas que eu tenho pensado bastante, né? Não só ontem e hoje, mas ultimamente, né? Já faz um tempo que eu tenho pensado sobre isso. E a parada é a seguinte: nessa vida, né? Eu já passei por várias fases. Eu já errei, já acertei, já errei muito em relação à minha família, ao meu trabalho, meus ciclos de amizade, aos meus relacionamentos anteriores amorosos, né? E a gente vai sempre aprendendo alguma coisa nova. Mas uma coisa muito importante da gente sempre frisar, sempre pensar, é que independente do que estiver acontecendo na sua vida, o tempo está passando, né? Já falei sobre isso em alguns vídeos, mas eu acho que hoje eu vou falar um pouquinho mais para a gente refletir e não deixar a vida passar diante dos nossos olhos. Às vezes a gente fica preocupado com tudo, com o mundo, com o universo, preocupado com o futuro. E calma, não estou dizendo que eu e você não temos que nos preocupar com o nosso futuro, que a gente não tem que trabalhar, se empenhar, ter um futuro melhor, buscar um futuro melhor para nós, para nossa família, para quem a gente ama. Mas o que eu quero dizer é sobre realmente viver a vida e não ficar só estressado, nervoso e não viver nada, absolutamente nada. Ficar só pensando no futuro com a ansiedade e esquecendo de viver o presente. E rapaziada, a vida ela é muito valiosa. A vida é muito valiosa mesmo. Já parou para pensar que toda vez que a gente fica doente, sempre que a gente fica doente, a gente só quer melhorar para voltar a fazer as coisas que a gente fazia normalmente, não é? Aí a gente melhora, a gente fica bem, a gente começa a reclamar da vida. Fica entediado, reclama das coisas que a gente tem que fazer, reclama das responsabilidades, reclama do trabalho, reclama de estudar, reclama de fazer tudo, reclama de treinar. Já parou para pensar? Quando a gente está doente, a gente só quer ficar bem. E quando a gente fica bem, a gente reclama de tudo. E a gente tem que começar a mudar essa postura, porque a vida é muito valiosa. A gente está nessa vida, nesse mundo de passagem, né? Por mais que a gente conquiste muita coisa ou não, independente do que acontecer, a vida é passageira, entendeu? Tudo isso aqui é passageiro. Então, de que adianta a gente ficar só pensando no futuro? Futuro, futuro, futuro. Ah, no futuro vai ser melhor, no futuro isso, futuro aquilo, e não aproveitar o agora. Não viver o agora, nada, absolutamente nada do agora. Não faz sentido. E já faz um tempo, né? Pra quem me acompanha há vários anos, acho que eu tenho que ser sincero com vocês. Tipo assim, eu acho que é um conteúdo interessante para algumas pessoas. Talvez não. Tenho certeza que algumas pessoas estão precisando disso. E é um assunto muito delicado, tá? Durante muito tempo da minha vida, eu me senti incapaz. Eu sempre me senti incapaz, eu me senti fraco. Eu era um menino fraco na escola, eu era magrinho, eu era tímido, eu não conseguia conversar com as garotas. Eu era assim, tá? E eu sempre me senti inferior a todo mundo. Tanto que hoje eu acho que eu sou até um pouquinho narcisista no sentido de vaidade. Apesar de eu não sou tão bonito, eu não sou tão perfeito. Na verdade, eu sou bem perfeito. Eu tenho várias falhas no meu corpo, na minha personalidade, no meu caráter. Eu assumo. Eu tenho várias falhas em mim, né? A gripezinha tá foda ainda. Tô me recuperando ainda, rapaziada. Mas o menino que eu era, para o homem que eu sou hoje, tô em transformação ainda, mas eu sou muito melhor do que antes. Sabe, eu evoluí bastante. Eu me transformei bastante. Eu errei bastante também para poder acertar hoje. E eu sempre me preocupei muito com o que os outros pensavam de mim, sabe? E esse é um dos conselhos que eu quero dar para vocês hoje, nesse vídeo, né? Não adianta você ficar se preocupando com o que os outros pensam de você. Sempre vai ter gente que vai gostar de você e vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai se sentir bem perto de você e vai ter gente que não vai se sentir. E tá tudo bem. Nem Jesus agradou todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Eu acho que o mais importante é você perceber que cada um tá vivendo a sua vida, cada um tem os seus problemas. Enquanto eu tenho as minhas contas para pagar, você tem as suas contas para pagar. O seu vizinho tem as contas dele para pagar. Enquanto eu tenho os meus sonhos, você tem os seus sonhos, o seu vizinho tem o sonho dele. Então, por que a gente vai ficar se preocupando com a risada de alguém, com a zoeira de alguém,
sobre a nossa vida se aquela pessoa se importa só com ela. Assim como eu me importo só comigo e você se importa só com você. No final das contas, cada um é protagonista da sua vida. E a vida dos outros é só mera conexão. Não que não seja importante, é muito importante. Porque a gente vive de conexões. O ser humano só evoluiu, o ser humano só conseguiu perpetuar a espécie dele, a nossa espécie até hoje, por causa das conexões que a gente fez e conseguiu sobreviver a esse mundo hostil, né? Porque a natureza é hostil. Não é fácil sobreviver na natureza, é uma guerra contínua, 24 horas por dia uma guerra. Em busca de alimento, em busca de um lugar para dormir, de fugir da chuva, em busca de tomar um banho, de perpetuar a espécie através do sexo e poder procriar. É uma batalha. Mas assim, voltando ao foco. Por que a gente tem que ficar se preocupando com risadas dos outros? Eu falo muito disso nas minhas músicas, né? Vários riram de mim, vários me zoaram, mas eu me tornei um cara foda, eu evoluí, eu me transformei meu corpo, transformei a minha mente, transformei tudo, hoje eu sou foda pra caralho. A ideia das minhas músicas é te motivar a ser melhor. Não necessariamente melhor que ninguém, mas ser a sua melhor versão, entendeu? É se sentir bem pra caralho. Nossa, eu tô evoluindo, mano. Eu quero me sentir bem, quero me sentir foda. Porque eu cansei de ser zoado, eu cansei de ser trouxa, eu cansei de ser otário. Esse é o intuito principal, é você se sentir bem. É você vencer uma depressão, vencer uma ansiedade, que inclusive eu convivo com a ansiedade. Eu tive depressão e é um bagulho muito sério, tá? Se você tem depressão, se você tá entrando em depressão, procure ajuda. Procure ajuda, você não está sozinho. É um assunto muito sério. E cada vez mais pessoas estão ficando depressivas e morrendo na sociedade moderna. Cada vez mais pessoas estão se suicidando, estão se matando, estão se afundando em drogas, em várias coisas, porque estão tristes, estão mal, estão desistindo da vida, estão entrando em depressão séria. Aquela que a pessoa perde a vontade de viver mesmo, entendeu? E que muitas pessoas falam, é frescura, tá querendo chamar atenção. Mas não é. A pessoa só sabe quando ela passa. Então toma muito cuidado, se você não está se sentindo bem, se você está achando que está acontecendo alguma coisa com você, procura ajuda, você não está sozinho. Vence o seu orgulho, você não está sozinho, beleza? Bom, voltando ao foco do que a gente estava conversando, né? Às vezes acaba fugindo um pouco do assunto, mas é que é uma conversa normal. Pensa que a gente está conversando entre amigos aqui, nós estamos batendo um papo, entendeu? Eu estou falando só o que eu sinto no meu coração que eu tenho que falar para vocês, entendeu? Então, para de se importar com o que os outros pensam de você, com o que os outros estão falando de você, se estão rindo de você, em relação a tudo que você está fazendo. Deixa as pessoas dar risada, mano. Já tem muita tragédia na vida, sabe? Cada um tá correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua sobrevivência. O teu vizinho, a tua vizinha, aquele colega, aquela pessoa que não gosta de você, tem os problemas dele, você tem o seu. Para de se importar com se estão rindo de você, se estão rindo da roupa que você está usando, se estão rindo do carro que você está andando, ou se você está a pé, se estão rindo do seu projeto, se você começou um negócio próprio e está vendendo alguma coisa na rua. Para de se importar. Se alguém der risada de você, te zoar, foda-se. Foda-se, entendeu? Para de se importar. Sempre vai ter pessoas que vão rir, que não vão gostar de você, que não sabem nada da sua vida. Assim como você não sabe nada da vida de ninguém, ninguém sabe nada da sua vida, das coisas pessoais, entendeu? Então não leva pro coração não. Só se afasta, não liga, ignora, segue os seus projetos, segue os seus objetivos, deixa as pessoas falar, deixa as pessoas criticar, deixa as pessoas rir, deixa falar pelas suas costas, deixa falar mal de você. As pessoas não sabem o que você viveu, não sabem o que você passou, não sabem o quanto que você chorou, o quanto que você sofreu, o quanto que você trabalhou, o quanto que você estudou, o tanto que você fez por você, pelas pessoas que você ama, o tanto que você fez no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus projetos. As pessoas não sabem das noites mal dormidas, das noites de insônia, ou das noites que você nem dormiu estudando ou trabalhando. As pessoas não sabem de nada. As pessoas, elas criticam, na maioria das vezes, sem saber de absolutamente nada, porque é mais fácil criticar sem conhecer. A internet funciona assim, o mundo sempre funcionou assim. É só você começar a reparar. Em internet, em televisão, toda matéria tendenciosa tem visibilidade. Toda matéria com desgraça, com fofoca, tem visibilidade. As pessoas, elas adoram, mano. Fofoca, tragédia, polêmica, as pessoas adoram, porque elas já querem criar um ponto, uma perspectiva para elas, para julgar se aquilo é certo ou errado, sem nem conhecer a fundo. Elas nem vão procurar as informações por vários ângulos para ver o porquê que aconteceu tal coisa. Elas não procuram. Elas veem uma informação tendenciosa,
vê mais alguma coisinha e já chega numa conclusão. Elas nem pesquisam a fundo. E é assim que funciona a internet, é assim que funciona a televisão, é assim que funciona a humanidade. E não é de hoje, não. Sempre foi assim. Hoje o que a gente tem é a facilidade da internet, da televisão, das redes sociais. Mas sempre foi assim. Quantas injustiças não teve na sociedade, em cada sociedade que existiu, ao longo de toda a história da humanidade? Quantas pessoas não foram já crucificadas sem ter feito nada? Quantas pessoas não foram torturadas sem ter feito nada? Quantas pessoas não foram presas injustamente? Entendeu? É sobre isso que eu tô falando. O mundo funciona assim, infelizmente. E infelizmente, sempre vai ser assim. Hoje em dia, todas as pessoas que aparecem em rede social, que são pessoas públicas, que faz alguma coisa na internet, elas estão fadadas a conviver com isso e elas estão fadadas a qualquer coisa que elas disser pode cancelar elas. Qualquer coisa que elas fizer pode cancelar elas. Os outros não se importam se você está num dia ruim, se você está mal. Estão só esperando uma brecha sua, estão só esperando uma falha sua no meio de 999 acertos. Se você, escuta o que eu estou falando. Se você aí acertar 999 vezes e você errar uma vez, e não foi nenhum erro tão tenso, um erro normal, um erro que dá para resolver. Se você errar uma vez, vão te crucificar. Vão tentar te destruir. Vão tentar acabar com você, acabar com a sua imagem, vão te cancelar. Internet é assim, sociedade é assim. As pessoas elas nunca pesquisam a fundo, nunca vão atrás. Porque hoje em dia é a época do julgamento. Sempre foi. O ser humano sempre julgou. Nós buscamos a moral, ser moralistas, nós queremos ser os justos, os certos. Só que, na verdade, dependendo do ponto de vista, a justiça não é 100% certa para nenhum lado. Aquela balança, que tem o equilíbrio, que a gente busca o equilíbrio da justiça, muitas vezes ela é falha. Muitas vezes falta informação, muitas vezes falta entendimento. Porque a justiça humana é falha, a justiça divina é certa, a justiça humana é falha. Entendeu? Então não se importe com nada disso, com crítica. Tome cuidado com a internet, tome cuidado com a sua vida, com o seu dia a dia. Tome cuidado com para quem você fala os seus planos, para quem você fala os seus projetos, para quem você fala tudo que você está sonhando, planejando. Toma cuidado quando você for se abrir na internet, porque a internet cobra e é caro, mano. A internet ela não tá nem aí pra você. Se você tá bem mentalmente, ela quer que se foda. Quantos influenciadores aí que vocês conhecem que antes ficava aparecendo muito na internet, hoje sumiu? Hoje desapareceu, não quer mais nem saber de internet. É porque a internet adoece as pessoas. Tudo que você ficar rolando na sua rede social, passando pra cima e pra baixo, você vê vários vídeos de vários tipos. Tudo parece uma maravilha. Você se sente poderoso, se sente justo, se sente o dono da razão. Para você criticar num post é 2. Isso serve para mim. Não sou hipócrita. A gente critica como se soubéssemos de tudo, quando na verdade não sabemos de nada. Então toma cuidado com a internet. É tóxico. Muitos dos seus influenciadores que vocês gostam, eles desaparecem da internet, se afastam por isso, porque é tóxico. A internet é tóxica, ela machuca. Ela vai matando você aos poucos. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode acertar 999 vezes. Se você errar uma vez, vão te crucificar. Vão querer te mandar pra forca. Vão fazer da sua vida um inferno. A internet é cruel, então tomem cuidado. E hoje em dia tudo tá na internet, né? Você posta a sua vida na internet, você arruma trabalho na internet, né? Então é bem importante eu falar isso pra vocês. Isso também tem a ver com a sua vida no dia a dia. Isso serve para suas relações. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, você errou uma vez, vão te crucificar. Então toma cuidado com as relações que você tem. Toma cuidado com quem você fala os seus projetos. Toma cuidado com cada situação que você for vivenciar e você for abraçar alguém, porque essa pessoa que for te abraçar pode estar pronta para te apunhalar pelas costas. Toma cuidado. Então esse foi o vídeo, só uma conversa tranquila com vocês. Lembre-se sempre de aproveitar a sua vida porque o tempo está passando. Lembre-se de não desistir de sonhar, não desistir de viver, entendeu? Porque o tempo tá passando. Para de se importar com as pessoas falando, criticando. Ninguém tá nem aí pra ninguém, mano. Quando alguém fala que se importa, é mentira. Entendeu? Cada um já tem os seus problemas. Então liga o foda-se, só faz o seu melhor. Nem Jesus agradou a todo mundo. Beleza? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Tô aproveitando para descansar um pouquinho hoje. Mais tarde eu vou finalizar uma produção da Magazinha. Ou amanhã eu finalizo o próximo lançamento pra vocês, tá bom? Tamo junto demais. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo esse vídeo. Agora vão ter bastante vídeos assim, tanto pro YouTube quanto pro TikTok e Instagram, beleza? Eu tô postando vídeos em todas as plataformas pra vocês, fechou? Tamo junto,
Sidney Scácio nos beats, na voz, no vlog, passando a visão pra rapaziada.